é bastante complicado. Mas é claro que todas as atualizações a gente traz ao longo da nossa programação aqui no Arquibancada Tricolor, caso saia esse negócio. E se hashtag puder cravar, o nosso Gabriel Sá vai também trazer a informação por aqui. Falando um pouco de bastidores do São Paulo agora, dessa situação política que vive o Tricolor, a informação que vem, claro, do nosso Gabriel Sá é a seguinte: muito se pressiona o Arry Macis Júnior para fazer uma reforma administrativa radical no clube, demissões em massa, mas, segundo o UOL, nesse momento, a ideia não é essa. A ideia é aguardar os primeiros dias de governo para avançar com qualquer possibilidade de troca nos departamentos. Nos bastidores, Macis tem defendido calma nesses primeiros dias. O mandatário tem reuniões constantes com os diretores, após admitir estar muito afastado dos bastidores do clube, logo após o seu discurso de posse na noite de sexta-feira. É uma coisa, aliás, até para passar a bola para o Matheus, sobre esse movimento de dar uma segurada, eu entendo, até porque tem uma assembleia dos sócios para acontecer, né? Que, querendo ou não, por mais que as probabilidades sejam poucas, tem a chance de reverter tudo que aconteceu na reunião do conselho. Então tem uma assembleia dos sócios que tem um prazo rápido para acontecer, né? Tem que acontecer em até 30 dias. Então eu entendo essa iniciativa de calma, dar uma segurada, acalmar os ânimos, tentar apagar o incêndio e só deixar a reforma, a grande reforma, para depois que tudo isso acontecer, depois que de fato for confirmado o afastamento e o impeachment do Júlio Casares nessa Assembleia dos Sócios. Eu entendo. Agora, o vice-presidente do clube ter falado que está alheio ou está longe dos bastidores do clube me causa bastante estranheza. Meu caro Matheus. O que você pensa sobre essa notícia, essa informação e esse cenário de momento do São Paulo nos bastidores? Eu acho que isso é muito decorrente do sistema associativo que São Paulo adota. São Paulo, que é uma associação desportiva sem fins lucrativos, em que o vice-presidente eleito não é uma figura meramente decorativa. Eu entendo ele ser alheio ao que acontece no São Paulo Futebol Clube. Eu não entendo o fato de ele não ter, ao longo desse tempo, ele sabendo do que estava ocorrendo, ele já não ter se inteirado. Ele está procurando se inteirar agora. Porque, assim, ele é presidente interino? A resposta é sim, ele é interino. Só que ele é interino até que haja a ratificação da Assembleia Geral dos Sócios. Essa Assembleia que é marcada no prazo improrrogável, inclusive de 30 dias, a partir do momento em que houve a deliberação do Conselho Deliberativo. Só que essa marcação, ela não... Quer dizer, é o artigo 116, parágrafo único, salvo engano, o parágrafo 1º do Estatuto. Não é que tenha que ser em 30 dias, ele tem 30 dias improrrogáveis para marcar. Então pode ser após isso, inclusive. Nesse caso, eu acho que esse trabalho dele de conhecimento é um trabalho também de humildade. Ele tem 11 meses de mandato ao todo, até o final do período Casares. Inclusive, ele pode concorrer à reeleição, porque ele não era o presidente eleito, não foi ele que foi reeleito por Casares. O Estatuto também permite isso. Mas eu acredito que esse fator de ele estar trabalhando em uma conciliação, em poder não fazer as coisas de imediato, não tomar atitudes precipitadas, pode ser também um fator decisivo para que a gente tenha uma homeostasia nesse começo de temporada, porque essa turbulência de saída, ainda que seja no extracampo, pode prejudicar o campo. A gente sabe muito bem disso. A gente lembra, por exemplo, que em 2021, na eleição do Casares, houve aquelas mudanças, né? Saiu o Pássaro, houve a mudança na direção, e o São Paulo acabou, na reta final do Campeonato Brasileiro, passando por um período turbulento, acabou perdendo o título. Não só por isso, mas também por isso. Eu acho que esse movimento do Arry Macis, eu sempre fico na dúvida, inclusive é Arry Macis, eu acho que eu acho muito mais legal falar Harry. Pô, tá escrito Harry. Arry. Não, é Arry, mas, pô, tá escrito Harry, gente. Tá escrito Harry. É Arry, beleza. Mas se quer que chame de Arry, não põe um H pra ficar Harry. Pra mim é Harry. Pra mim também. Mas Arry, como a Pri falou, Macis, porque assim, o presidente do São Paulo não tem que conhecer de futebol, ele tem que ser competente, ele tem que se envolver de pessoas competentes, colocar pessoas competentes nos cargos de escolha, nos cargos que devem ser colocados. Mas a gente tem muito que esperar ainda, porque, assim, lógico,
se a Assembleia de Sócios considerar que Casares não deve ser empichado, nada do que ele faça é nulo, porque ele não é um presidente que está ali de maneira precária, ele é apenas interino até lá. Então, nada vai ser anulado. Claro que Casares voltar, ele pode mudar tudo, mas dificilmente ele o fará. Então, assim, ele é presidente do São Paulo, atual. Eu acho que o trabalho deve ser esse. A gente sabe que, na realidade, o Júlio Casares deve renunciar, porque ele sabe que na Assembleia de Sócios ele provavelmente vai ser empichado de uma forma acachapante. Não tem motivo, ele já retirou até do perfil o status presidente do São Paulo Futebol Clube. Estou no aguardo dessa carta aí, que deve se aproximar um pouco da de Jânio Quadros, né? Ele fala que forças maiores o retiraram do cargo, perseguição, coisa e tal. Mas, assim, eu prefiro esperar um pouco, porque do que eu estou vendo, do que ele tá, da movimentação do Harry Massis, eu acho que talvez seja o presidente, não o presidente que a gente gostaria de ter, mas para o momento, eu acredito que talvez ele seja importante. O pessoal no chat está chamando o Harry Massis de Senhor Miyagi. Pô, lembra um pouquinho. Gostei do apelido. Eu só consigo lembrar do meme lá, aquele meme lá do nosso grupo. Não? Ai, muito bom. Sim, tô ligado. Muito bom. Mas eu gostei do Senhor Miyagi. Pri, essa situação, o que você pensa sobre? Cara, primeiro, obviamente, é um pouco assustador, né? Quando o cara chega e fala que precisa se inteirar na situação e tal. Mas é porque a figura dele, ela é muito... É isso, ela é figurativa, não participa de nada do clube, né? Essa figura de vice-presidente no São Paulo. Então, assim, é um saco, mas também é melhor o cara meter a sinceridade ali do que também começar a falar um monte de merda, entendeu? É um cargo figurativo, não tem isso, vice-presidente não assume no São Paulo, é muito difícil, e ele tem outras coisas que ele ocupa profissionalmente, enfim. Então, assim, não me surpreende, sendo muito sincera, né? É um saco, incomoda, mas não me surpreende. E também não acho que é isso ou não que vai fazer ele ter uma gestão melhor ou pior, entendeu? O fato dele estar inteirado em tudo quinta ou segunda. O que importa é o que ele vai fazer, o que ele vai fazer de ação com as informações que ele vai ter conhecimento, entendeu? Cara, e é isso, assim, não sei se nesse momento é um momento dele chegar com avassalador dentro do clube, sabe? Mudando tudo e tal, porque é isso, ele tá como interino ainda, precisa ser um negócio cauteloso. Acho que a gente precisa entender se o Casares vai renunciar. Todo mundo tem a informação que ele vai renunciar, mas ele não renuncia. Aí também a gente não sabe mais se ele vai renunciar ou não. Aí tem a votação daqui 30 dias, no máximo, né? Então, assim, para o próprio Harry, ele fica de mãos atadas um pouco, ele não pode fazer muita coisa, né? Imagina um cenário, o Casares não sofre o impeachment, aí ele volta e o Harry mexeu em tudo, tipo, sabe? É meio esquisito a situação do São Paulo, é uma situação diferente no futebol. Então eu entendo a cautela dele, acho que ela é correta, até porque eu acho que não é você chegando agora no CT e demitindo todo mundo que amanhã o São Paulo vai golear a Portuguesa por 5-0. Acho que é um processo, entendeu? Você reestruturar o clube. Então, eu entendo um pouco dessa cautela, acho que ela é correta, e se de fato ele virar o presidente do São Paulo, aí sim eu acho que dá para ele colocar em prática as coisas que ele quer, mas também a gente não pode esquecer que o São Paulo não é um clube empresa, né? Mas é como uma empresa. Você não pode também chegar lá e querer demitir todo mundo e, né, foda-se tudo. Não é assim que funciona. Independentemente, você pode não gostar de ninguém, mas não é assim que funciona. Tem que ter responsabilidade nas demissões que você vai fazer. Você precisa também, eventualmente, esperar investigações para não cometer injustiças lá dentro, sabe? Nós, torcedores, que pensam com a emoção? Não, mas ele é o presidente do clube, ele tem que lidar com fatos, com racionalidade. Então, não é festa do caqui também, chegar amanhã lá com uma tesoura e cortar o contrato de todo mundo quando ele for presidente. Não é assim que as coisas funcionam, existem rescisões, existem direitos trabalhistas, precisa ser feito tudo com muita cautela, e acho que é isso que me passa a impressão que ele vai fazer, tanto agora, talvez planejando o futuro, não necessariamente tocando em muitos pontos, mas planejando. E aí, depois que ele virar presidente de fato, colocando a mão na massa. Mais ou menos por aí que eu penso também.
@Riende mandou aqui. É o Lineuzinho, pô, fazendo referência ao Mendonça de Grande Família. Boa semelhança também. Nosso Gabriel Sá tá comentando por aqui também. Andou. Casares amarrando o clube até o final, enquanto não renunciar, o Maci segue interino e não consegue mexer em nada. Cara, vai ser detestado até o final. Gabriel Sá, vai descansar, pelo amor de Deus. Você trabalha que nem um condenado e ainda tá aqui comentando no programa que você não se escalou para fazer. Vá descansar, Gabriel Sá.